Boa tarde, web espectadores do projeto ACL em Casa. Hoje recebemos aqui o confrade Paulo Roberto Antunes. Paulo Antunes é lafaiense, formado em Letras, Direito e Pedagogia. Possui mestrado em Letras na área de concentração de linguagem, cultura e discurso. É membro fundador da Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette e ocupa a cadeira número 20, cujo patrono é a teatróloga Placidina de Queiroz. Leciona para o ensino superior em Lafayette e é ator e diretor teatral profissional. Possui 3 livros publicados: No Pulsar das Entrelinhas, Deserto Habitado e Aleatórias, Imagem Mental com Sabor e, 2014, O Achamento de Lisboa. Se destaca por sua atuação nos setores cultural e educacional, sendo um estudioso assíduo da obra de Clarice Lispector. Nesta entrevista, ele revisita sua índole à literatura, à docência e ao teatro. Boa tarde, estimado confrade Paulo Antunes. Muito obrigado pela presença aqui na nossa entrevista, no nosso encontro, do projeto ACL em Casa. Logo de início, eu gostaria de perguntar como se deu sua incursão pelo mundo da literatura. Boa tarde, Moisés. Boa tarde a todos, confrades, confreiras. É com prazer que a gente participa desse ACL em Casa, para um encontro, um bate-papo até mais informal, acerca de tudo isso. Bom, a incursão no mundo literário, Moisés, ela foi assim, meio que acontecida. Eu sempre, desde criança, eu gostava muito de ler revistas em quadrinhos, e até que eu descobri a biblioteca pública da cidade e comecei a frequentar. Então, assim, não tive pessoas naquele momento me incentivando a leitura, não, até porque minha mãe não tinha muito tempo para isso, né? Meu pai era adoentado, tinha 2 irmãs, não tinha esse endereçamento, nesse primeiro momento. Então, eu descobri a biblioteca pública e foi por lá que eu iniciei a minha maratona no mundo das letras. Paulinho, quais são as influências literárias que você considera boas para a sua criação? Olha, eu tenho muitas, na verdade. Tem uma pessoa que eu gosto de lembrar muito, que é o José Mauro de Vasconcelos, que é um grande contador de história. Eu acho um grande escritor também, embora pareça que a academia, em geral, as pessoas da literatura não dão muito valor a ele. Então, eu li muito Zé Mauro de Vasconcelos, gostei muito daquilo. E Érico Veríssimo, Jorge Amado. Depois, quando eu descobri Clarice Lispector, que eu achei que eu me identifiquei mais, porque aí eu vi alguém que não se limitava a narrar histórias, embora eu adoro ouvir histórias, mas que também falava muito do nosso mundo interior. E muita coisa que eu sentia, que eu não sabia expressar, que me inquietava, ou que era um encantamento muito grande, eu consegui ver essa mulher, ver Clarice colocar em frases, em palavras. Isso aí me deu mais vontade de escrever, mais vontade de ler e ter a literatura como uma salvação, na verdade. Paulinho, você é um clariciano de carteirinha, né? Todos nós sabemos disso, né? E eu gostaria de que você explicasse como você conheceu a Clarice Lispector, né? E como você nutriu esse grande apreço por ela. Olha, eu costumo até roubar as palavras da minha orientadora de mestrado, que eu fiz mestrado em Clarice. Eu estudei a Clarice jornalista, quando escrevia para o Jornal do Brasil, durante a ditadura militar. Mas minha orientadora falava assim que ela não escolheu Clarice, Clarice é que a escolheu. Comigo também aconteceu assim. Eu tinha mania de pegar escritores e ler a obra inteira. Então, eu ia para a biblioteca, eu pegava o Jorge Amado, lia todos os Jorge Amado. Ele pegava Érico Veríssimo, lia todos os Érico Veríssimo. E me lembro que tinha uma coleção chamada Ribalta, de teatro, que eu li toda também, fiquei encantado.
Mas quando eu cheguei no Érico Veríssimo e peguei o último livro para ler dele, que estava na biblioteca lá, né, a prateleira, que era Caminhos Cruzados, que é um livro fantástico, eu depois procurei mais, eu falei, quero mais Érico Veríssimo, cadê o Érico Veríssimo? E no meio dos livros do Érico Veríssimo tinha um livrinho, branco, sabe, assim, até muito antigo, chamado Felicidade Clandestina. Aí eu abri, folheei, vi lá o nome da autora, na época eu não dei muita importância para o nome, né? E eu abri justamente numa página de um conto que me parece que chama Restos de Carnaval, alguma coisa assim. E comecei a ler ali mesmo, perto da prateleira, e me identifiquei muito com aquela figura da personagem desse conto. Narra uma menina em pleno carnaval que passa por apuros, que a mãe está passando mal, e ela queria aproveitar o carnaval, mas estava nesse dilema, né? Que a mãe tinha que ir à farmácia para comprar remédio para a mãe. Aí eu peguei, resolvi levar para casa. Levei, mergulhei naquele livro, um fim de semana inteiro, achei fantástico. A partir daí eu disparei a ler Clarice e eu creio que a minha abrangência mental, a minha abrangência de captação de literatura em si ficou bem maior, né? E comecei a descobrir que muitas coisas maravilhosas que eu via Bethânia nos LPs, né, na época era vinil, declamando, eram de Clarice. Eu vi em algum livro alguma coisa, eu já ouvi isso. Aí me lembrava, foi um disco de Bethânia, e fui ver depois e falei, nossa, que maravilha, né? Essa pessoa é realmente fantástica, porque tem uma mulher que eu admiro muito, que eu adorava ouvir, Gal, Bethânia, Chico, Elis, né? E tem uma pessoa que canta tão bem e ainda se dá ao luxo de colocar a Clarice aqui no meio. Por isso que o show era um encantamento, era muita luz, era muito sol para os meus olhos na época. Eu, adolescente, eu amava aquilo. Além de Clarice, né, você tem outra paixão muito grande que é o teatro. E como que você surgiu na sua vida, né, esse amor pelo teatro, né? Conta um pouquinho dessa história aí que você tem, inclusive das experiências, né, que você conquistou ao longo, né, de toda a sua carreira nesse eixo Rio-São Paulo, né? Porque eu sei que você já acompanhou grandes peças, grandes clássicos, né, nessas capitais e também fora do Brasil. Conta pra gente essa experiência sua junto ao teatro e como surgiu na sua vida, né, essa paixão. Bom, na verdade, o prazer do teatro até nós já partilhamos muito, né? Nas viagens que a gente fez juntos. Eu e você vimos muita coisa boa, né? Felizmente. O teatro aconteceu para mim, primeiramente na televisão. Eu era criança e passava, não sei se era na TV Tupi ou Manchete, eu não me lembro, eu sei que era um programa chamado, acho que, Grande Teatro, não me lembro direito, eu sei que era teatro filmado. Eu vi muita coisa boa nesse programa, sabe? Em preto e branco. Me lembro de uma peça chamada A Grande Estiagem, fantástico. Então eu comecei a gostar. E chegou em Lafayette nessa época um tal de Grande Teatro Bibi. Ficou acampado nos fundos da da antiga sede do Dom Pedro II. E toda noite tinha teatro. Então eu ia toda noite assistir peças variadas, comédias. E aí o gosto aflorou mais. Aí comecei a brincar de teatro no fundo alto de minha casa, a fazer, ia a Belo Horizonte às vezes, assistir. Quando eu vi, eu já estava muito enfronhado, né? Comecei a ter contato com pessoas que eram do teatro, a Zuleika Dutra, o Aloysio Guimarães, o Jair Junqueira, muito pouco, que ele fazia mais em Congonhas, mas eu ia lá assistir. E comecei a juntar pessoas e montei um grupo. E essa influência também, creio que é muito também desse momento das leituras da coleção Ribalta, que tinha na biblioteca pública. E eu pegava emprestado para ler. Eu li muito teatro norte-americano, Eugênio O'Neill, fantástico, Tennessee Williams. Depois comecei a ler os brasileiros, Nelson Rodrigues. Fiquei apaixonado quando eu descobri essa loucura sã do Nelson Rodrigues. E comecei a escrever também, a querer fazer teatro. Aí coloquei algumas peças minhas no palco.
foi um prazer muito grande. Teatro agora eu atuo pouco, né? Porque o tempo é pouco. Eu sou muito plateia. Mas se eu for numa cidade que não tem cinema, não tem teatro, parece que eu não viajei. Porque eu tenho que ter um movimento noturno, né? E eu sou mais da noite, não do dia. De manhã, praticamente, eu não existo. Então, nessa pandemia, eu vou noite adentro assistindo filmes. É isso mesmo, Paulinho. A gente partilhou de muita coisa boa, assistimos muitos clássicos, né? Bom, são experiências muito prazerosas. E a gente teve a grata satisfação de ver muita coisa assim, que acontecia no momento, igual em São Paulo, em 2012, a gente passando na porta do Teatro Municipal, estava passando a Aida, uma versão moderna de Aida, a gente conseguiu, né, preços populares, aquelas peças todas alternativas da Praça Roosevelt, aquelas incursões que a gente fazia lá, né, fora os espetáculos em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, também que a gente participou. Então, também é legal isso, que eu conheci muita gente, né, que comungava dos mesmos ideais. Então, eu, igual em Belo Horizonte, eu tinha várias tribos, né? Se eu queria ir para a noite, eu ligava para o pessoal. Eu queria um programa de teatro e cinema, eu tinha que ligar para outro. E isso é muito interessante, porque me deu uma ideia de diversidade bem grande, antes de diversidade ser moda, né? Sem dúvida. Paulinho, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua índole para escritor. Quando se revelou esse papel na sua vida? Olha, eu, desde quando comecei a ler, né, criança, eu rabiscava. Eu ficava muito irritado quando eu assistia muito desenho animado, especialmente desenhos da minha época, Zé Colmeia, aquela coisa, porque eu achava que acabava muito rapidamente e eu queria mais. Então eu ficava pensando assim, quando eu crescer, né, quando eu for maior, que é crescer, eu nunca cresci, eu tenho 1,65 m, né, não teve jeito de crescer. Quando eu for adulto, eu vou entrar nessa área de escrever as histórias do Zé Colmeia para poder esses filmes ser maior. Mas aí eu comecei a fazer histórias, né? E principalmente histórias muito vinculadas a coisas assim mais do universo da literatura fantástica, da literatura gótica. Eu amei quando eu li Bram Stoker, Drácula, o Frankenstein da Mary Shelley. Aí comecei a escrever coisas assim mais vinculadas a contos de terror. Depois eu tive uma fase de querer escrever sobre sensualidades. Eu disparei a ler Cassandra Rios e Adelaide Carraro, que eram autoras muito proibidas naquele período, mas os jornais todos soltavam notinhas informando assim, pequenininho. Foi proibido o livro tal da escritora Cassandra Rios, da Adelaide Carraro, e aí eu ficava instigado, eu ia para uma livraria que tinha em Lafayette, chamada Mafus, e lá tinha esses livros. Aí eu comprava por uma vontade de querer ler, né, de querer subverter também aquela ordem ridícula de proibição, e comecei a escrever. Aí escrevi contos, rasgava, muita coisa se perdeu, depois eu achava que não era bom. Paulinho, como que você prevê que será a literatura no futuro? Não entendi. Como você prevê que será a literatura no futuro? A literatura no futuro. Eu não vejo muito, posso estar muito enganado, né? Porque felizmente a gente é humano e se engana, mas eu não vejo muito uma literatura mais impressa, não. Eu vejo mais uma literatura interativa, uma literatura que vai cada vez mais nos colocar dentro do projeto em nível de som, em nível de sentimentos outros e não tão somente da imaginação. Eu acho que vai ser uma literatura muito virtual. Você acha que o papel vai acabar? Não, acabar eu creio que não, mas até por uma questão ecológica, ele vai ser mais raro. E a gente vai ter que se adaptar para uma literatura virtual e aproveitar, utilizar de todos os mecanismos dela.
Talvez vai ser muito interessante, e vai ser um mergulho sensorial grande, né? Uma literatura assim que, além de ter palavras escritas, vai ter palavras faladas, pode ser que esteja até aquela noção de cheiro, de tato, de paladar. Não sei, eu acho que a gente vai entrar muito num mundo que é bem sensorial, não tão imaginativo quanto que é tão somente se mergulhar no livro. Agora, eu não sei se isso será muito bom ou muito ruim. Pode ser que quebre um pouco da nossa imaginação, trazer tudo muito mastigado para a gente. E atualmente, você está trabalhando em alguma obra? Eu iniciei uma aventura agora, porque eu sou de escrever contos e crônicas. Eu iniciei uma pequena novela, sabe? Eu penso em publicá-la no futuro. É uma novela onde há um narrador onisciente, onipresente. Ele vê tudo, ele observa tudo. Há um cachorro também que tem uma comunicação. Os personagens todos passam pela mesma praça todos os dias e a partir dali, da visão do narrador, da visão do cachorro, a gente vai ter também a visão das pessoas que fazem e sofrem a história. Eu estou pensando em desenvolver. Vamos ver se eu tenho fôlego para isso, porque quando eu começo a escrever, eu vou muito bem, mas chega um momento em que eu quero que a coisa saia, eu tenho que matar o personagem, eu tenho que acabar com a história, e eu não sei nunca como começar e como é que vai terminar. Incrível, a coisa assim, ela vem, até que eu tenho que escrever com teclado, né? Se eu for escrever à mão, eu não consigo, até porque minha letra é muito feia, eu não vou conseguir entender depois. E aos 12 anos ganhei uma máquina de datilografar, comecei a escrever com os dedos. Nunca mais parei, sou muito veloz em digitação, e isso é muito bom porque a caneta jamais acompanharia meu pensamento, ia ficar devendo. Então eu tenho que digitar mesmo. Chegando ao final do nosso encontro, por ser uma referência como professor de redação e literatura, o que você aconselha para quem... Quais os conselhos você deixa para quem gostaria de começar a escrever? Então, primeiramente, obrigado pela referência, mas isso aí é mais uma benevolência sua, né? Um altruísmo de sua parte. Tem muita gente boa aí que é referência aqui. Bom, para escrever, eu aconselho leitura. Eu comecei a escrever, eu tive vontade de escrever por ler. Então, eu acho que leitura é fundamental. E também uma complementação com as outras artes, né? Assistir muito teatro, assistir cinema. E em cinema eu faço uma ressalva, né? Que assistam o cinema, se for internacional, que o façam com legendas. Porque nada contra dublagem, tem dublagens muito bem feitas. Mas você vê uma dublagem é matar um pouco da arte do outro, né? E eu tenho visto uma tendência nos jovens de evitarem assistir filmes com legendas. Eles querem dublar, porque diz que não dá tempo, às vezes, de acompanhar a legenda. Esse não dá tempo porque eu não tenho hábito de leitura. E a partir do momento que você começa a ler uma frase, você já começa a adivinhar o final dela. Isso é automático. Isso é um processo mnemônico-linguístico muito claro. Então, eu aconselho muitas pessoas a lerem, sabe? A terem contato, a observar o mundo, observar as pessoas. Eu me lembro que eu tinha mania em Belo Horizonte, às vezes à noite, não tinha muito o que fazer. Eu ia para alguns lugares para poder olhar pessoas. Eu ia, por exemplo, para o Palácio das Artes, momentos antes de terminar uma peça, sentava no hall lá e aguardava, e via as pessoas saindo. E às vezes até ria muito, não das pessoas, mas dos personagens que a gente cria, né? Passava um personagem de um tipo, outro do outro. A gente começa a observar isso. Essa observação aguçada das coisas, das pessoas, das nossas máscaras, nos ajuda muito. Eu acho que observar o mundo é fundamental. E ler. Ler com cabeça, tronco e membros. Isso é fundamental. É um prazer. Muito obrigado, viu, meu amigo? Além de confrade, é um querido amigo, né, que nós temos aqui.
Finalizando essa entrevista, eu deixo aqui à disposição para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, tá? Espero que tenha sido uma entrevista que vá dar um pouco de conhecimento para alguém, que vai fazer alguém ser incentivado a tomar alguma atitude legal para mergulhar no campo da arte, no campo da literatura, né? Enfim, nesses campos aí que tornam a vida mais fácil, a vida mais leve, né? Porque a arte existe, como muitos dizem, né? É para tirar da gente esse peso da vida. E realmente, a arte tem esse dom. Quando a gente mergulha nela, mergulha na literatura, no cinema, no teatro, na pintura, a gente fica bem mais humano e sente que é possível levar tudo com mais leveza. Então, obrigado pela amizade de longos tempos, né? Obrigado pelo carinho que vocês têm, a todos da academia, e principalmente a quem se deu o trabalho de ouvir essa entrevista, né? E quiser deixar algum comentário depois, pode me ligar, enfim, eu estou sempre aberto para críticas, especialmente as críticas que são, enfim, muito pontuais para ajudar a aprimorar. Críticas muito positivas, a gente fica meio que sempre em dúvida com elas, né? Porque as pessoas temem fazer uma crítica, às vezes, muito construtiva, achando que a gente não vai aceitá-la. Eu, pelo contrário, eu acho que a crítica, quando bem feita, com elegância, ela não vai te ferir. Ela vai te tornar alguém mais aberto para o mundo e vai ampliar muito mais seu horizonte mental. Enfim, que continuemos a ter a literatura nos olhos. Acho que isso é fundamental. Muito obrigado. Nós agradecemos a todos que nos acompanham até esse momento, no projeto ACLCL em Casa, e peço que acompanhem as nossas redes sociais, as novidades que a Academia tem postado durante esse momento de pandemia. Mais uma vez agradeço ao confrade Paulo Roberto Antunes pela presença, pela companhia e por compartilhar conosco um pouco da sua história, das suas experiências. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tchau.